Pessoal, eu já vou dando start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, né? Primeiramente, sejam bem-vindos, né? Espero que as férias tenham sido proveitosas aí. Então, lembra que na última aula eu fiz aquela gravação especial para justamente nós termos a aula de hoje, né, do dia 23 e da próxima semana sobre circuitos de tensão e corrente alternada, tá? É por isso que eu antecipei, porque eu precisava de duas aulas para falar dessas duas atividades, ainda mais que é o assunto assim mais importante. Não que corrente contínua não seja importante, né? Mas tensão e corrente alternada é importante porque basicamente na indústria, né? Os sistemas aí de transmissão de energia, majoritariamente, com algumas exceções, né? O pessoal chama HVDC, né? O High alta tensão, só que em tensão contínua, tá? Mas isso aí é uma parte muito pequena do sistema elétrico de potência, né? Então, eu vou iniciar aqui com as diretrizes Senai Digital, tá? E depois a gente volta à nossa programação normal. Vou incluir o som aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Aqui, pessoal, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Última aula, da gente entrar de férias. Esses três conteúdos aqui, ó. Os três restantes aqui, o exercício 4, 5, 6 e 7, né? Daí a gente. Desculpa, pessoal. Daí a gente encerrou, né, com assuntos de tensão e corrente contínua. Eu já liberei a pasta aqui, tá? Com a análise da atividade de hoje, tá bom? Deixa eu só pegar a análise aqui. Aí, para essa apresentação, como tem matemática envolvida, é por isso que eu pedi para vocês assistirem aquelas aulas extras que tem aqui, ó, na aba biblioteca, lembra? Principalmente sobre a matemática de vetores que a gente vai precisar agora, tá? Só dando um contexto aí, antes da gente iniciar a análise da atividade, né? O universo aí de tensão e corrente contínua, ela tem uma diferença, principalmente, eu vou até deixar a animação rolando aqui, ó.
Deixa eu só apagar aqui, que eu vou desenhar novamente aqui. Isso aqui foi de uma aula anterior. Isso daqui é o diagrama do gerador. Quando está assim dinâmico, né, fica até mais fácil da gente visualizar. Então, basicamente, o gerador de tensão e corrente alternada, ele, né, assim, de uma forma mais ampla, ele é uma máquina elétrica, né? E é uma máquina elétrica rotativa, né? Nós temos as máquinas elétricas estacionárias e as rotativas. As estacionárias, vocês já conhecem que são os transformadores, tá? O transformador, qual que é a função dele? É transformar a energia num potencial mais alto em um mais baixo, ou ao contrário também, do potencial mais baixo para o mais alto, tá? Mas geralmente no sistema elétrico de potência, se transforma, por exemplo, da rede 13.8, né? A tensão de linha 13.8 para a tensão de linha de 380, né? Que é a nossa aqui da Equatorial Goiás. E a máquina rotativa, nós temos dois tipos. O motor, né? Que logo mais vamos estudar ele mais à frente aí, em instalação elétrica industrial, tá? A gente vai estudar bastante o porquê que ele tem, né, um comportamento anômalo diferente de outros equipamentos elétricos, tá? E nós temos também a máquina rotativa. Geralmente, né, o termo técnico é máquina rotativa em modo motor, né, ou máquina elétrica rotativa em modo motor é quando ela recebe energia elétrica e gera torque, né? Gera o, é, por exemplo, o giro ali de um carro elétrico, né? Mas, professor, mas carro elétrico não é energia contínua, não, igual da placa solar, não. Carro elétrico é energia alternada, tá? É até mesmo porque o carro elétrico ele tem um inversor de frequência, que tradicionalmente na indústria ele é utilizado para controle de velocidade de motor e no carro elétrico, né? Ele tem essa mesma função. A diferença é que o motor ou ele fica os modelos e premium, né, mais caro, ele fica na própria roda ali. Tem os modelos premium da Tesla, né? E tem os modelos mais simples, que ele fica como se fosse um motor de combustão interna, né? Tem ali o eixo cardan e aí ele vai transmitir o movimento. Então, o gerador, né, a máquina elétrica em modo gerador, ela já faz o contrário. Ela recebe energia mecânica da queda d'água, igual eu coloquei, deixa eu dar um zoom aqui. Coloquei um exemplo aqui, ó, de uma queda d'água de uma hidrelétrica, tá? Vai receber energia mecânica, ele passa por esse caracol aqui. Você tem uma turbina que geralmente para hidrelétrica, ela tem uma construção, ela é chamada de arquitetura Francis, tá? E logo mais você tem um controle aqui das pás da turbina, que ele é ligado em um sistema, né, chamado sistema é o CAG, né? O CAG é o de controle de alívio de carga ou de ajuste, né? Em que, junto com o sistema SCADA é um sistema nacional, só que ele é supervisório. Ele é supervisório dentro de cada hidrelétrica, na verdade, dentro de cada, mas principalmente de hidrelétrica, ele faz o controle, né? Se você, por exemplo, a cada cliente que liga um equipamento na indústria, a hidrelétrica que gera energia, por exemplo, o eixo ele fica mais pesado. Então, o CAG ele já percebe isso e envia um sinal para aumentar a velocidade de vazão lá da água, tá? De modo em que ele mantenha um equilíbrio na frequência aqui do nosso lado aqui, né, do lado brasileiro de 60 Hz aí.
Beleza, professor. Então quer dizer que o gerador e o motor é uma mesma máquina, a diferença é a forma como que ele recebe a energia dele, né? E ele libera essa energia. O gerador, ele pega energia mecânica e libera nas linhas de transmissão a energia elétrica e um sistema maior, né? Mais para frente a gente vai ver aí, que é chamado de SEP com S, né? Sistema elétrico de potência. Sim, professor. E esse sistema aqui, eu vou até aproveitar essa imagem interativa aqui, ó. Você tá vendo tem a bobina aqui, ó, do estator aqui, e você tem uma bobina aqui do rotor. Uma geradora de energia como uma hidrelétrica, ela tem o gerador principal aqui, né, a turbina que vai gerar energia elétrica, e tem paralelo aqui, tem uma queda d'água. A função dela é fazer a energização, né, de um eletroímã. Ele tem, na verdade, um motor de corrente contínua e aí ele vai gerar um campo magnético extremamente forte. Por exemplo, aqui, esse aqui é o polo da fase A, tá? Entendi, professor. Então ele vai gerar um campo eletromagnético entre esse polo aqui, ó, e o outro. Professor, assim, pergunta idiota, não deveria ser um ímã permanente? Será que não daria? Poderia até dar certo, porém o ímã permanente, ele tem uma densidade de campo magnético muito fraca, tá? Só para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, o raio aqui desse gerador aqui, ele é de 8 metros. Então, ele tem de diâmetro 16 metros aqui. Então, ele tem que basicamente vencer quase que, né? Que aí tem a distância aqui do polo da bobina de fase, né? Mas praticamente tem que vencer 16 metros aqui, ó. E esse campo magnético ele tem que ser muito forte. Então, um ímã permanente, né? Na verdade, o ímã, né? A magnetita, né? Nada mais é do que minério de ferro oxidado, só que a alta temperatura e a alta pressão, né? Se for em condições, né, que o pessoal da química chama de CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão, né? 24 graus, uma atmosfera, o minério de ferro ele vai enferrujar, tá? Agora, em alta temperatura, em alta pressão, seja naturalmente, né, retirando aí de uma jazida ou utilizando uma autoclave, né, um forno, você consegue um ímã permanente aí. Professor, então você está querendo dizer que o ímã, né, é um minério oxidado, né? Se não me falha a memória, né? Me perdoe o professor Diego aí, é FeO3, uma coisa assim, acho que é 2O3, se não me falha a memória aqui. Então é ferro oxidado. E essa oxidação, ela garante com que a magnetita, ela libere o seu elétron, os elétrons de valência. Só que esses elétrons de valência, diferente de um circuito elétrico, eles não vão transladar em um condutor, eles vão ficar livres. Por isso que a magnetita, ela naturalmente, né, libera campo magnético. Professor, é igual o senhor falou, né? Não tem aquela tal de regra da mão direita, né? Que tem a corrente elétrica, tem um condutor energizado, né? Corrente elétrica, ela é o dedão aqui, né? E o campo eletromagnético ele vai abraçar o fio, né? Por isso que o multímetro lá, o alicate amperímetro, ele detecta a corrente elétrica através do alicate, porque o alicate é um transformador de corrente. Daí ele vai perceber o campo eletromagnético e o circuito eletroeletrônico ali, né?
ele vai fazer essa interpretação desse campo magnético, né, através da fórmula que está no datasheet dele, e ele vai mostrar ali na IHM, né, a corrente elétrica que está passando no circuito. Eu entendi, professor. Então, o circuito energizado, ele libera campo elétrico ou só se ele tiver, além de energizado, tiver em fluxo de potência, né? Tiver tensão e corrente. Ele libera campo magnético dos dois jeitos, só que o campo magnético, ele fica mais forte quando eu fecho o circuito, tá? Quando eu energizo uma linha, ela vai liberar campo magnético. Agora, se essa linha aqui foi energizada, o pessoal chama de a vazio, né? A vazio, quando você energiza um equipamento e ele não está em operação, ele não está funcionando. Então eu falo que ele está vazio. Aí quando ele está vazio, ele libera campo magnético. Só que quando ele está em fluxo, ou seja, está em funcionamento, o campo magnético é muito mais forte. Por isso que o detector lá, né? Lembra lá no painel elétrico? Ele tem um TC que ele faz a aferição de corrente, né? Um transformador de medição, tá? E ele tem um TP, que é um transformador de potencial, que ele faz a mesma função que o multímetro faz quando você liga ele, né? Como em modo voltímetro. Hum. Peraí, professor. Então quer dizer que esse campo magnético ele é muito forte, ele atravessa a bobina aqui. E o que que ele faz? Aí, como ele está se movimentando aqui, não tem como eu desenhar, deixa eu ver, mas eu vou parar aqui, ó. Tá vendo que ele parou basicamente aqui nos polos do motor? Então, esse rotor aqui, ele tem uma bobina também. Daí a interação do campo magnético com o campo elétrico, o que que seria o campo magnético? É quando o elétron livre está fluindo no circuito, e aí cada elétron desse, por isso que eu desenhei aqui, ó, um elétron, na verdade, na física lá, né, ele é chamado de dipolo, porque as forças magnéticas sempre elas se apresentam em polaridade, por isso que chama de polo magnético, né, polo norte, polo sul, tá? Nunca você vai ver um campo magnético só norte, só sul. Sempre ele vai estar mostrando, é igual lá na engenharia a gente estuda lá em eletromagnetismo, o termo chama divergente. Aí o divergente, ele fala que o campo magnético ele sai de um ponto, né, um vertedouro, e ele vai para um sumidouro. Na verdade, se você desenhar um objeto entre o vertedouro e o sumidouro, você vai ter o formato do objeto que é um ímã, né? Um ímã retangular entre polo norte e polo sul. E as linhas de campo magnético, elas saem do norte e entram no sul. Aí esse estudo lá no eletromagnetismo, aí você só vai estudar se você for fazer engenharia elétrica, né? Que no curso técnico a gente não vê isso. Mas esse estudo é importante para a gente saber, por exemplo, nas simulações de máquinas elétricas, né? Se essa máquina elétrica ela é eficiente ou não, tá? Então, ao longo do tempo, eles descobriram que, por exemplo, tanto o rotor quanto os polos dele, ele tem que ser laminado. Antigamente eles usinavam numa peça só, né? Aí, em vez de, por exemplo, vamos supor, o rotor, ele seria um cilindro aqui, né? O primeiro rotor era um cilindro compacto. Aí descobriram que se pegasse esse rotor aqui, ó, fosse cortando em seções e essas seções eu isolar magneticamente e depois colar eles tudo de volta, o fluxo magnético, até os elétrons, eles viajam de maneira uniforme, trazendo um alto nível de eficiência energética para essa máquina. Então, a eficiência energética da máquina
ela também, né, principalmente ela está ligada à sua arquitetura, à sua construção, tá? Ela sendo construído, o transformador também é construído assim, tá? Eu tenho até um vídeo aqui, se eu não me engano, é do Discovery, que mostra a montagem aqui de um transformador. Aí você tem dois tipos de transformador: transformador isolado a óleo e tem o a seco, tá? Depois eu mostro aqui para vocês. Entendi, professor. Então, o campo magnético, que ele é emanado dos polos do gerador, vão se chocar com os elétrons da bobina do rotor. E esses elétrons que estão na bobina do rotor são chamados, né, na física clássica aí, né, chamados de campo elétrico, tá? Então todo equipamento que tem uma bobina, né, e essa bobina ou até mesmo condutor, dentro do seu condutor, eu falo que ele tem um campo elétrico, ou seja, ele tem uma bobina que tem provavelmente a cobre, né? E aí, os elétrons livres do cobre ali vão se sensibilizar na presença de campo magnético. Só que essa bobina ela não vai estar fixa, ela vai estar girando, né? E daí a interação desse campo elétrico, que ele está aqui parado no rotor aqui, só que você concorda que ele vai estar variando, por quê? Porque ele vai estar girando, né? A água da turbina vai estar descendo aqui. E daí o choque do elétron que está no campo elétrico com o campo magnético que está emanando da bobina, ele vai gerar um pacote de energia que é chamado de potencial elétrico. E daí ele vai energizar o circuito. Ao passo que se eu fecho o circuito, né, traduzindo para o português, se eu ligar um equipamento no sistema elétrico de potência, esse circuito que está energizado a vazio, ele vai ter um fluxo de potência, ou seja, ele já está energizado, por quê? Porque ele tem potencial elétrico. E ele vai entrar em fluxo de potência porque, além dele estar energizado, porque ele tem potencial elétrico, ele vai ter fluxo, né, ordenado de corrente elétrica. Aí no caso aqui vai ser alternado. Por quê? Dependendo do ângulo de choque aqui, ó, estão vendo? Ó, ela está girando aqui, ó. O campo magnético ele vai se chocar com elétrons em, sei lá, 0 graus, né? Ou em 180 graus. E daí eles vão ter múltiplas colisões. E essas colisões elas vão gerando esse pacote de energia que é expresso através dessa senoidal aqui, de uma equação senoidal lá da trigonometria. Por isso que eu pedi para vocês revisarem aí, né? Até o professor do presencial revisou com vocês aí trigonometria, né, as funções senoidais, números complexos, né? Nós vamos precisar da visualização dos números complexos aí para a gente analisar e vocês entenderem como que é a solução desse exercício, tá bom? Entendi, professor. Então, dependendo do choque, é por isso que a tensão é chamada de alternada, né? O campo magnético com o campo elétrico se choca, ele gera um pacote de energia que é um dos pontos que eu tenho aqui na senoidal, né? E dependendo do choque aqui do ângulo, ó, quando ele chega em 90 graus, ele tem a máxima geração ali de energia potencial elétrica, tá? Depois, quando ele dos 90 graus até 180 graus, ele começa a diminuir a quantidade de nível de energia até ele zerar e depois ele começa de novo, só que num sentido diferente. Por isso que ela é chamada de alternada. Ora ela vai num sentido, né? Por exemplo, da hidrelétrica para o cliente, depois que ele zera, ele vem do cliente para a hidrelétrica. Estranho, né, professor? Então, geralmente, a energia, ela depende desse ângulo de choque aqui, e por isso que a corrente elétrica, ela nunca tem um sentido preferencial, né? Ora, ela está vindo do cliente,
para geradora de energia, hora, ela está indo da geradora para o cliente. Aí por isso que existe a chamada frequência natural da rede, e essa frequência, né, o valor travado é em 60 Hz. Traduzindo, né, para o português, quer dizer que a cada 1 segundo essa turbina gira, né, 60 vezes. Ah, pera aí, professor. Então quer dizer que essa senoidal vai aparecer 60 vezes por segundo, que aí gera essa frequência. E para você ter uma máxima transferência de potência, né, segundo lá o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, eu preciso dessa frequência travada em 60 Hz. Se ela tiver menor, a transferência de potência, né, de fluxo de potência na hora que eu fecho o circuito, ela não vai ser otimizada, tá? Ela tem uma perda. Entendi, professor. Vamos então agora para a atividade aqui. Outro ponto aqui, ó. Lembra que eu pedi para vocês estudarem os números complexos, né? Então, naturalmente, eu vou até aproveitar esse desenho que eu tinha feito para uma aula anterior aqui, né? Nós conhecemos, né, dos números naturais até os números reais. O problema é que existem fenômenos físicos, né? Não só na elétrica, viu? Mas na mecânica. Por exemplo, tem um cálculo que você faz o controle, o ajuste da antena, por exemplo, uma antena lá da Jaime Câmara, por exemplo, para ela travar no satélite e aí receber a transmissão nacional, né? E eu preciso que essa antena fique travada, né, no movimento chamado geoestacionário. E daí o controlador ele vai travar nesse movimento e ele vai ficar sozinho ali, né? Ele tem um sistema de feedback ali de ajuste, né? Só que ele vai travar sozinho. A questão é que às vezes a solução, né, desse controle aí, ele não aparece em números reais, ele aparece nos números que geralmente a gente estuda lá no terceiro ano do segundo grau, conjunto dos números complexos, lá em matemática, né, junto com geometria analítica, né, lá do René Descartes, geometria analítica, e daí, né, como diz uma colega nossa aqui, do Neida, né, do Neida você tem um novo conjunto numérico aí. O problema é que o número complexo, ele não tem uma solução real. Vamos traduzir para o português. Esse número, ele tem na essência dele uma dualidade. Como assim, professor? Se eu escrever aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, tá certo que minha letra não é lá essas coisas, né? Mas isso aqui é o que? É um número, não é? E você reconhece, né, esse número como o número 2. Ele é um número natural puro. Se eu escrever esse número aqui, ó, 3,14, o restante do pi aqui eu não lembro de cabeça, não. Mas vamos dizer que é 8, 5, 6. Aí eu vou pôr 3 pontos aqui que a gente sabe que é um número irracional, né? Por que que ele é um número irracional? Porque ele tem divisões infinitas aqui, né? A maioria das calculadoras, quando você faz o cálculo, ela mostra 13, em média, 13 casas depois da vírgula. Científica também, às vezes até um pouco mais, dependendo da calculadora. Então, esse é um número irracional. Então, toda vez que esse aqui seria um irracional, que fica esse conjunto aqui, ó. Esse daqui é um número racional puro, ó.
Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. 3, sei lá, 18. Ele finalizou, né? Hum. E agora eu vou pegar o número de Euler aí, que é um número complexo. Vou desenhar aqui na tela. Que número é esse? Ó, professor, me ajuda a te ajudar, né? Isso aí não é um número, não. Você está achando que eu sou idiota, professor? Isso aqui é uma letra, né? O E. Na verdade, esse é um número complexo. É o número de Euler aí. E ele, isso aqui é uma base de logaritmo chamada de logaritmo natural, logaritmo neperiano. A aproximação dele é cerca de 2,71. Ah, aí, ó. Você estava mocosando o número aí, né, professor? Na verdade, você faz chama fração parcial e você faz uma equação, você aplica conceitos lá de cálculo, faz o limite, você consegue até achar uma aproximação numérica. Mas e agora se eu te mostrar um número aqui, o i? Aí, professor, o i é o tal do número lá e é complexo, né? Esse i, né? Ele não tem um formato numérico. Eu não sei se ela é 2, alguma coisa, eu não sei se ela é 3, não sei se ela é 4. Na verdade, ele tem uma dualidade. A representação numérica dele não é um numeral. Não, professor, aí isso complicou a vida. Professor, então como é que eu vou projetar um sistema de energia que dá um resultado, um número complexo, né? Um sistema, igual o senhor falou aí, de controle aí de antena. Tem sistemas mecânicos também que o resultado, dependendo aí, às vezes ele vai dar um número complexo. E aí? E agora, José, né? O que que eu faço? Daí, né, eu já vou passar essa história um pouco para frente. O pessoal descobriu, na verdade, quem deu essa ideia foi o próprio René Descartes. Eles formalizaram os números complexos como número complexo, assim, o cerne da questão é que eles não conseguiam encontrar um resultado para raízes quadradas, né? Ou raiz de índice par, por exemplo. O índice dessa raiz aqui é 2. É porque na nomenclatura oficial a gente não coloca o 2 aqui, não, tá? Aí esse aqui é chamado de índice e aqui vai ser o número aqui. Então esse número, toda vez que ele tiver um número par, que é o 2, que a gente nunca coloca, né? 4, 6, 8, todo e qualquer número par, né? Que é geralmente os matemáticos de forma abstrata, eles falam que é um número 2 vezes n, sendo que o n pertence ao conjunto dos números reais aí, tá? Então eles não conseguiam na resolução de equações, né? Equações do segundo grau, do terceiro grau, eles não conseguiam achar raízes de índice par, ou raiz quadrada, ou raiz quarta, raiz sexta, de números negativos. Por exemplo, sei lá, o -2, o -1. Daí eles se viram no impasse, né? Como que eu vou projetar algo que eu utilizo a física, utilizo a matemática, eu não consigo expressar isso como um número? Como é que eu vou fazer isso? Aí o René Descartes teve uma ideia genial. Ele pensou assim, ele falou assim: quando a gente faz a representação gráfica, nós não temos o eixo X e o eixo Y, né? E nós temos um par ordenado, né? E o X e o Y são números reais, né? Já que nós não conseguimos encontrar um número
né, puramente imaginário, né? E aí eles deram o nome, né, o I aqui, ó, a unidade imaginária, o menos um, que é o seguinte aqui, ó, o menos um, por exemplo, é chamado de I ao quadrado. Por quê? Quando você faz, parece loucura, né? I ao quadrado aqui, ó, tem o mesmo índice, então essa raiz vai dar o número imaginário aqui, ó. Então eles convencionaram que o I quadrado é igual a menos um aqui, ó, que é o número, a unidade, vamos dizer assim, a unidade imaginária. E daí ele pensou assim, em vez da gente ter o eixo X aqui, que é essa reta aqui, agora essa reta vai representar os números reais, né? A mesma reta que a gente representa o, o eixo X vai ser a responsável pelos números reais. E a reta que representa o eixo das abscissas ou Y vai representar os números complexos. Até aí, nada de genial, né? Só que ele pensou, por exemplo, se eu tiver um número complexo, por exemplo, 2 mais, sei lá, 3i. Então, fazendo a escala aqui, ó, aí vamos supor que seria um, né? Aqui é 2. Então, o número real é o 2, né? E o número complexo? Lembrando que aqui é o zero, né? O zero tanto dos números complexos quanto dos números reais aqui dessa representação. E aqui nos números complexos, aqui, ó, eu vou andar três casinhas, né? Dois, três. Então aqui seria o 3i, né? Pro positivo. Travando esses pontos aqui, ó, eu vou ter um vetor aqui. E eles descobriram que se eu fizer o cálculo desse vetor aqui, ó, em vez de, como é uma representação ortogonal, o ângulo aqui é 90, né? Ele não vai dar um triângulo retângulo? Aí eles chamaram de módulo. O módulo do número complexo vai ser um triângulo retângulo aqui, ó. E se você achar a hipotenusa, que é exatamente o valor do vetor aqui, em vez de você achar, quer ver? Vamos fazer a conta aqui desse exemplo que eu dei aqui, ó. Então esse aqui tem tamanho 2 e aqui tem tamanho 3, né? Então lembra para a soma, né? O quadrado da hipotenusa é igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos, dos lados, né? A hipotenusa, lembrando que ela é sempre o maior lado, que sempre vai ser o tamanho do vetor. Então vai ser 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar, ó, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, né? É 3 vezes 3 dá 9, né? Aí 9 mais 4 aqui vai dar 13. E é uma raiz quadrada de índice, né, par, só que é positiva. Essa é possível achar aqui, ó. Então, raiz quadrada de 13 vai dar 3,6. Então, a partir de um número real e um número complexo, que ele não tem uma representação numérica, ou seja, a representação dele é abstrata, eu consigo, deixa eu ver quanto é que foi aqui, foi 3,6 aproximadamente. Bom, e o Kiko, né, professor? E daí? A partir
de um número real e um número complexo, eu encontro um número. Você sabia que se agora eu transportar esse mesmo cálculo na resolução, não tem aquela regra de Kirchhoff que fala que as correntes que entram no nó, isso aqui é o nó A, por exemplo, né? São igual à soma das correntes que sai dele. Você sabia que se eu fizer a soma algébrica aqui, eu não acho o valor da corrente? Eu tenho que fazer uma soma vetorial. E pasmem, esse valor desse módulo, esse cálculo aqui, ó, o módulo do número complexo, vai ser numericamente, por exemplo, né, na hora que a gente fizer o cálculo aqui, numericamente igual ao valor da corrente elétrica. Pera aí, professor, você está querendo dizer, uai, não é o Ronaldinho que é o bruxo mais, não é você, não, eu não sou bruxo, não. Quem é bruxo aí é o René Descartes. Briga com ele lá. Então, isso não é só para circuitos elétricos, não. Tem a teoria de transferência de calor lá de Fourier, né? Tem as teorias lá de resoluções de problema de Laplace, né? Que também estudou transferência de calor. Então, eles descobriram, né, que fazer e na verdade quem deu o pontapé inicial, né? Quem teve essa ideia de transformar o número complexo em um par ordenado ali, né, junto com o número real, né, foi o René Descartes e, e na hora eles se espantaram que esse cálculo, agora você entende por que que o professor lá do terceiro ano do segundo grau pedia para você calcular o módulo do número complexo. Porque o módulo do número complexo, através aí, né, da trigonometria, eu consigo achar um número real, né? Então, e se você pegar um multímetro, eu já montei aqui o experimento, daqui a pouco eu mostro para vocês. Se você pegar o multímetro e verificar a corrente elétrica, você vai ver que não é uma soma algébrica. Você vai ver que é uma soma vetorial. Tá? Ó, louco demais, professor. Vamos lá para a última página aqui. Agora que você entendeu o princípio, porque senão eu ia falar, ah, faz essa transformação aqui, mas você não ia entender o porquê dessa transformação, tá? Então, para eu encontrar, por exemplo, isso daqui é um modelo, ó, calcule a corrente alternada do circuito. Só para você entender, esse circuito aqui, ó, essa resistência e essa indutância aqui, ela representa uma máquina elétrica, um motor aqui, tá bom? Então, todo motor, na hora que você vai fazer o projeto dele, né, ou de motor ou de gerador, você vai calcular, né? Você vai aferir lá com o multímetro, você coloca em modo ohmímetro, né? E aí você vai extrair a resistência elétrica dele, tá? Só que sem a bobina. Porque se você fazer a aferição da resistência elétrica com a bobina conectada, você não vai ter o valor da resistência, você vai ter o valor da impedância. Ai, professor, mas impedância, eu sei um pouco de eletrônica, mas impedância, a unidade de medida, não é o mesmo da resistência, é ohms, né? Isso mesmo, só que são conceitos diferentes. Quando eu falo só resistência elétrica, eu estou falando da resistência. Lembra lá a primeira lei de Ohm, né? Resistência é igual a tensão, matematicamente, né? Igual a tensão dividido pela corrente. Quando eu falo de resistência, eu estou falando da primeira lei de Ohm. Ela funciona tanto para circuitos de tensão e corrente contínua quanto alternada. Agora, quando eu falo de máquinas elétricas, seja um gerador, seja um motor, a construção dele majoritariamente é uma bobina, né? A bobina nada mais é do que um pedaço de fio, só que ele enrolado de tal forma, né? E é importante você ter isso em mente. Por exemplo, eu posso criar uma bobina que eu posso pegar um prego, né? Enrolar um pedaço de fio aqui
e colocar uma bateria de 9 volts aqui, eu vou criar um eletroímã. Então, o eletroímã ou a bobina, ele tem um fio enrolado, só que esse fio, ele não tem contato, né? Ele está com contato mecânico, mas ele não tem contato elétrico e nem magnético. Como assim? Porque o fio, geralmente, quando a gente faz esse experimento, ele não tem uma proteção plástica em volta dele. Então, você concorda comigo que ele está apenas energizado e passando em volta do prego aqui. Se eu descascasse ele e colocasse, aí ele não iria mais funcionar como uma bobina. Ele iria ser um curto-circuito ali, ele iria funcionar como uma resistência. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que uma bobina, eu preciso no núcleo dessa bobina isolar o fio. E quando a gente olha para transformador, por exemplo, ou até para gerador e para motor elétrico, a gente tem uma falsa sensação de que aquele fio é desencapado. Na verdade, ele tem uma resina de proteção ali em volta dele. Ele é resinado, né? Até quando você compra ali as bobinas em laboratório ali, né? Tem uma proteção, apesar de que aparentemente parece que ele está desencapado, mas ele não está desencapado. E quando uma bobina de um motor ou de um gerador queima, na verdade, o que que acontece? Ele aquece, né? O efeito Joule é muito grande e ele vai derreter essa essa película protetora e ele entra em curto. Aí é por isso que o motor para de funcionar e é por isso que o gerador para de converter energia mecânica em energia elétrica. Ah, então quer dizer que eles derretem, é? Ah, é por isso que eu falar não tem que bobinar o motor novamente, isso. Tem que pôr uma bobina nova porque aquela bobina está em curto. Hum, entendi. E aí, quando eu vou fazer um projeto de um motor, de um gerador, até mesmo de um transformador, eu consigo. Desculpa, gente. Eu considero a resistência dele, né? Ou do, da parte de fiação dele, né? Sem contar com a bobina. Faço a aferição da resistência elétrica, né? Da parte de fiação que não é a parte da bobina. E depois faço uma aferição da bobina elétrica, né? Que é chamada, a indutância é chamada, né? De o valor, a unidade de medida é um Henry. Por isso que tá mostrando essa bobina aqui, ó, e a letra que representa é um L maiúsculo, tá? Do capacitor é um C maiúsculo. E a unidade de medida para uma bobina aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é de 100 mili, né, vezes 10 a menos 3 Henry. E o capacitor, ó, 70 micro, vezes 10 a menos 6, tá? Essa letra quer dizer isso. Farad. Hum. Daí para você achar em vez da resistência, porque aqui ele já deu ó, o valor da resistência. Eu vou ter que achar o valor da impedância, né? E para eu achar o valor dessa impedância, eu faço o cálculo que eles chamam de reatância, né? A reatância indutiva é para o indutor do motor, né? Ou do gerador, ou do transformador. E tem a reatância capacitiva, né? Que é para o capacitor. Mas para que que eu faço esse cálculo, professor? Para que que ele me serve? Porque assim, no final das contas, o indutor ele é um fio, né? Só que ele está enrolado e ele está isolado aqui. Então, quando você aplica, né, tensão nele, tá vendo aqui que a fórmula é 2 vezes π, né, que é o 3,14, vezes F, que é a frequência da rede, que é 60 Hz, vezes o valor da indutância, ó, que é 100 mili, né, vezes 10 a menos 3 Henry. Eu fazendo esse cálculo aqui, o resultado eu vou achar a reatância indutiva, ou seja, a resistência que, que ela é influenciada pelo fluxo de campo magnético. Do mesmo jeito, a reatância capacitiva é uma resistência elétrica. Geralmente, muitos livros não gostam nem de chamar de resistência. Eles falam que é um valor de resistência
que vai compor a chamada impedância, que tem a parte resistiva, que é a resistência, e a parte, né, eles chamam de, não é reativa, né, eu esqueci o termo lá, a parte de reatância, tá? De reatância que ela pode ser indutiva e que ela pode ser capacitiva. O da indutiva é esse cálculo aqui, ó, 2 vezes π vezes F vezes L, né, que é o valor da indutância. Quando é capacitiva é o inverso desse valor, ou seja, é 1 dividido por 2 vezes π vezes F, só que em vez da indutância é o que? É a capacitância. Pera aí, professor, então esse Z aqui, ó, eu lembro, ó, eu tenho conhecimento de eletrônica, professor. Esse Z aqui, ele é a reatância, ou a reatância não, ele é a impedância, né? Em equipamento de som aí, som automotivo aí, né? Até mesmo em instalações aí de o CATV, né? O pessoal chama de CAT-TV aí, de antenas, né? Quando você compra o cabo lá coaxial, por exemplo, né? Geralmente lá, na hora que você pede aí, o cara fala, não, esse cabo coaxial ele tem uma impedância de, sei lá, 60 ohms, né? Ou 70 ohms, tá? Aí geralmente ele vai falar impedância, ele nunca vai falar resistência, tá? Porque ele já está pensando no efeito resistivo. E o cabo coaxial ele tem uma proteção eletromagnética ali que ele impede, né, que o campo eletromagnético vaze ali, né? Porque ele é utilizado em sistema aí de. Hoje em dia eu utilizo até para transmissão de sinal aí de internet, né? Não tem aquele roteador que o pessoal chama de surfboard, né? Então o cabo coaxial ele tem uma proteção, né? Eles chamam de é, escudo eletrostático ali, né? Que aí já viram que tem tipo um alumínio ali, tem aquela malha externa, né? E aí você tem uma proteção plástica interna e você tem um pedacinho de fio por dentro ali. Aí ele vai fechar circuito com aquele pedacinho de fio e com aquela cobertura do lado de fora ali, tá? E aí, na verdade, um campo eletromagnético ele sai do fio, né? O cabo coaxial aqui, ó. Na hora que está enviando o sinal, né? Vai liberar um campo magnético do fio e da armadura externa aqui também libera um campo magnético. Só que esse campo magnético ele vai se chocar com o interno do fio e aí vai ser é igual por exemplo, você tem duas pessoas aqui, ó, estão puxando uma corda com a mesma força aqui, ó. Elas vão estar exercendo força, só que o fulano da direita aqui, ó, ele tá uma força de, sei lá, 10 newtons. E o outro também, o da esquerda, também com uma força de 10 newtons. Eles estão em isoestática, né? Apesar de terem forças atuantes aí, né? Só que uma força está anulando o outro. E aí o campo eletromagnético do cabo coaxial, né? Um vai se anular com o outro e aí ele não vai permitir que ele gere interferência tanto para o lado externo do cabo coaxial quanto para o lado interno. Redes cabeadas metálicas aí, né, com par trançado. Geralmente você tem um cabo, o STP e tem o UTP. O mais comum que a gente compra em ferragista é o UTP, que é o One Shield, né, que é o sem o escudo eletromagnético. E aí o STP, que é o Shield, né, que ele tem um escudo, ele geralmente eles colocam, ele é a mesma construção, né, de um par trançado. Tem os pares lá, né? Tem um par de transmissão, tem um par de recepção, tem um par que você pode utilizar também para alimentação, né, de um ponto PPoE. E daí ele, querendo ou não, ele emite, né, um campo eletromagnético ali. Aí o que que no STP tem a mais do que no UTP? E tem um alumínio em volta. É papel de alumínio mesmo, sabe que esse papel de alumínio que você compra para assar frango, né? O Chester aí. É mesmo? É um alumínio em volta ali. Aí esse alumínio vai servir como
escudo eletromagnético. Aí ele não vai deixar que o sinal, geralmente o sinal aí de dados ele não interfere, né? Na verdade, majoritariamente ele recebe interferência. Mas aí o escudo ele serve tanto para não deixar interferência vazar, quanto para não deixar a interferência entrar, né? Aí em tese aí o STP você consegue colocar ele do lado de um condutor de energia, independente se ele é de baixa tensão ou média tensão, e ele não vai interferir em nada. Você vai ter um ganho ali de. Ganho não, né? Você vai ter um fluxo de sinal ali constante, sem nenhuma perda. Entendi, professor. Então tem que montar a impedância, né? O valor da resistência que está aqui. Então isso aqui representa uma máquina elétrica, ó. Nesse ramo um, esse 2 aqui, ó, apresenta uma outra máquina elétrica. Existem motores que têm um capacitor de acoplamento aqui, tá? Então tem motor que só tem a resistência ali, né? Que é a parte do enrolamento e da bobina, né? Que aí você representa ele matematicamente com uma resistência, uma indutância. E tem motores, por exemplo. Eu vou mostrar, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Tem. Depois eu passo esses livros para vocês aqui da Procel. É, Acionamento eletrônico. Ó, isso aqui são os tipos de arquitetura, ó, tá vendo? Ó, monofásico, polifásico, né? Indução, aí tem o gaiola de esquilo, tem o rotor enrolado, aí chama também de polo sombreado, né? Ó, tá vendo? Ó, tem o monofásico de indução, tem o mesmo análogo para o polifásico, né? Que é o trifásico. Aí tá vendo que é a indução, gaiola de esquilo. Aí tem o split phase aqui, a fase. Ó, e tem um com capacitor permanente, com polo sombreado e tem com dois capacitores, né? Então, esse daqui poderia ser muito bem a representação, né, de um motor monofásico ou polifásico, né? Gaiola de esquilo com um capacitor, né? Ou com capacitor permanente, tá? Aí, principalmente quando ele é monofásico, eu preciso de um capacitor porque com uma fase só eu não consigo fazer com que o motor gire sozinho ali. Ele precisa de uma diferença de ângulo aí para ele começar a girar sozinho aqui. Aí geralmente a gente utiliza um capacitor. Você vai encontrar um capacitor em motor de ventilador aí, né? Você vai encontrar. Então esse aqui seria um modelo, né, de um monofásico gaiola de esquilo com um capacitor. Então, ó, para você montar, você vai montar o par ordenado, ó. Ó, 20 mais J 37. Da onde que eu achei esse valor? Ó, calculando a reatância indutiva aqui, ó. 37,68 ohms, porque a 2 vezes 3,14, né? O π, né? Vezes 60 Hz, vezes a indutância, que é 100 mili, né? Vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que eu dividisse aqui, ó, o 100 por 1000 aqui, ó. Quando põe o expoente negativo, né? Para você escrever ele da mesma forma, tirando o negativo, aí você divide pela quantidade de casas ali. Então dá 3, né? Então é dividido por 1000. Vai dar o mesmo resultado. A reatância indutiva do segunda máquina aqui, ó, que é de 80 mili-henry, tudo vezes 10 a menos 3, ó, e do capacitivo aqui, ó, aí não esquece, é um dividido pelo cálculo aqui, né? O capacitivo é sempre o inverso e o indutivo é o valor da fórmula literal, né? Lembrando que o capacitivo, em vez da indutância, é a capacitância aqui, ó. Entendi, professor. Peraí, para a primeira máquina até que é fácil, né? É só eu colocar o valor da resistência num local, da indutância no outro. Aí eu tenho o valor da impedância do motor, ó.
Isso aqui eu estou mostrando literalmente o valor numérico, né, ou quase numérico, né, que representa o projeto desse motor. Então, esse motor, o enrolamento dele, ó, vai ter que ter essa exata indutância. Aí, na hora que você está fazendo o rolamento, dependendo da quantidade de voltas, você tem uma fórmula lá que mostra, né? Aí você vai ter que fazer o cálculo lá para dar exatamente 100 mH para ele ter esse valor de reatância indutiva aqui, né? Entendi, professor. Mas e o do segundo motor aqui, ó? Aí, geralmente, quando ele tem indutância e capacitância, você vai pegar as duas reatâncias aqui, ó. Geralmente, a reatância indutiva menos o valor da reatância capacitiva aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o L2, né? A reatância indutiva do 2, 30,14 menos 37,91, que aí deu o valor da, o valor da impedância, que é de 7,77 ohms. Mas até então eu não tenho um valor de resistência real, né? E aí note que o valor aqui do gerador aqui, né, da fonte geradora aqui, ó, ele fala que ela tem 127 volts RMS. RMS ele está querendo dizer que é a tensão eficaz, que é a tensão que aparece lá no seu multímetro, tá? A tensão de pico é esse valor vezes raiz de 2, tá? Só que como ele aparece só no pico, é um valor instantâneo, então ele nem dá interferência na máquina, ele só aparece, você mal vê lá no mostrador do multímetro. Tanto que você tem que apertar a tecla Hold, né? E aí ele só aparece só o valor do RMS, tá? Tanto que o multímetro ele não é programado para mostrar a tensão de pico. O único equipamento que consegue mostrar é o indutor, ou indutor não, desculpa, é o osciloscópio, tá? Aí o osciloscópio eu consigo ver toda a onda. Agora que você vai utilizar o cálculo lá do René Descartes lá, ó. Você vai achar o módulo, né? O módulo da reatância aqui, ó. A reatância não, desculpa, da impedância, ó, da impedância do motor um e da impedância do motor 2 aqui, ó. Aí tá vendo, ó, a parte real dele, ó, no conjunto dos números reais é 20, né? E a parte imaginária é 37,68. Ele vai gerar o quê? Vai gerar um vetor aqui, ó. Aí esse vetor, a impedância aqui, ó, esse par, né, que tem parte real e tem parte imaginária, que eu não tenho um número, por isso que eu falei que os números complexos, eles são duais, né? Ele é um número, mas ao mesmo tempo ele não tem um formato de um número, né? Ele tem o formato de uma variável, né? Ele é uma letra, né? Daí eu preciso achar o módulo dele, né? Que nada mais é do que o vetor aqui, é a hipotenusa, né, o maior lado do triângulo retângulo aqui, ó. Fazendo o cálculo, eu encontro que a reatância, né, a reatância, não, a impedância, né, do motor um é de 42,65 ohms, tá? Você não vai chegar lá na indústria, né, ou na ferragista, ó, eu preciso de um enrolamento e de uma bobina que tenha, né, 20 mais J37,68 ohms, né? O cara vai querer bater na sua cara, né? Vai falar, você tá doido? Você tá curtindo com a minha cara? Né? Você vai ter que traduzir para um número real de modo que ele encontre esse valor de resistência, né? Aí por isso que você tem que fazer o cálculo vetorial aqui, né? E na verdade essa representação é chamada de representação retangular. A representação em que eu tenho o número real, né, que representa a resistência elétrica, e o número complexo, que representa a reatância indutiva. Na hora que eu transformo ele numa representação que é chamada de polar, essa representação polar eu tenho o valor da indutância, e se eu fizer o cálculo da tangente, lembra que a tangente do ângulo aqui, ó,
Ó, se é uma representação aqui ortogonal, né? Aí lembra, ó, parte real é onde fica o eixo X, parte imaginária é onde fica o eixo Y e a hipotenusa é o vetor, né? Então o ângulo é esse daqui, ó, entre o conjunto dos números reais e o vetor aqui. Então esse ângulo, ó, tá vendo que essa fonte geradora aqui, ó, ele deu um ângulo de 0 graus aqui, tá? Então ele está sincronizado aqui com 0 graus. Dependendo do valor aqui da impedância desse motor, essa impedância ela vai estar ou defasada, né? Ou seja, ou no ângulo anterior ou no ângulo superior aqui. Mas geralmente ele fala que ele adianta, né? Ele adianta a onda aqui, ó. E para eu achar o ângulo, eu vou calcular a tangente, ó. A tangente, lembra lá de trigonometria, ó, é o cateto oposto ao ângulo, né? Ao lado oposto, pelo cateto adjacente, que é a parte real, né? O oposto é a parte imaginária, é o 37,68, dividido por 20, que é a parte real aqui, ó. E você está vendo que tangente a -1 é o inverso da tangente? É, professor? Não. É o arco tangente. Eu tenho que achar o ângulo, né? Então, lá na calculadora, provavelmente vocês vão ter uma dessa aqui em mãos aqui, uma científica. É igualzinha aquela Cássio. Então, você põe, ó, segunda função, shift. Quando você apertar no tangente, ó, tá vendo que deu tangente a -1 aqui, ó. Aí você fecha o parêntese aqui, ó, porque senão vai dar errado aqui o cálculo. 37,68 dividido. Você pode tanto usar esse símbolo aqui quanto esse aqui, ó. Essa divisão é chamada fração parcial. Dependendo do que você está projetando, você precisa dela aqui, tá? Mas nesse caso não vai ser necessário, não. Dividido por 20. Fecha parêntese, dá igual aqui, ó. Tá vendo? Ó, deu 62,04. Se eu quisesse um resultado mais próximo, ó, tá vendo isso daqui é o sistema hexadecimal aqui, ó, que tem grau, minuto e segundo, ó. Eu traduzo esse número aqui, ó, que está numa base decimal para uma sexadecimal, ó. Não, hexadecimal, né? Não, não, olha, hexadecimal é outra coisa, ó. O professor ali da, da computação vai querer me bater. É sexadecimal, é isso mesmo. É de 60 em 60, porque o ângulo não vai, 60 em 60 aqui, ó. Que é um minuto não tem 60 segundos, né? Então é 60 graus, 2 minutos, né? E 28,62 segundos. Isso aqui é para ângulo, né? Para cálculo de ângulo. Mas você não precisa ser preciosista tanto assim, não. Você só clica na tecla de novo, ó, aí fica aproximadamente 62,04 graus aqui. Do mesmo jeito, você vai fazer para a impedância, né, do motor 2 aqui, ó. Vai fazer o cálculo, achar a impedância numérica real aqui, achar o ângulo pelo cálculo da tangente. Achei a impedância, né? Lembra? Primeira lei de Ohm é nessa forma aqui, ó. Do mesmo jeito é a impedância, né? Só que em vez do R você coloca o que eu Z aqui, ó, que é a impedância, que tem a parte real e a parte imaginária aqui do circuito. Tá vendo que para achar a corrente do circuito, a corrente um e a corrente 2, ou seja, a corrente um é que passa no motor um e a corrente 2 que passa no motor 2. Ele só inverteu aqui na equação, ó, passa a corrente para cá, né? Tá dividindo, passa multiplicando, e a impedância, né, que é o Z aqui, ó, passa dividindo aqui. Então a corrente no motor um, ó, e aqui é interessante quando você tem essa forma polar aqui, ó, essa forma polar, você só vai utilizar ela quando eu tenho multiplicação e divisão. Por quê, professor? Porque em vetores, deixa eu fazer um desenho aqui só para você entender, porque senão vai ficar parecendo magia aqui.
E eu não sou mago, eu não vim aqui para fazer magia, eu vim aqui para explicar para você. Ó, em vetores é o seguinte, ó, o vetor sempre ele vai estar no eixo aqui, aí no caso, como a gente está estudando circuito elétrico, né? Tem a parte real e a parte imaginária, que é o número complexo. Sempre o vetor ele vai estar aqui, ó. Sai aqui da origem. Quando eu multiplico um vetor, você concorda? Eu multiplicar ele é aumentar ele tantas vezes, né? Por exemplo, ele tem esse valor fixo aqui de x, né? Se eu quiser duplicar ele, eu vou fazer 2 vezes x, concorda? Então quer dizer que essa seta ela vai aumentar, né? Ou seja, o vetor vai dobrar de tamanho. E se eu dividir ele por 2, em vez dele dobrar, ele vai dividir, né, pela metade seu tamanho. Então, quando eu multiplico ou divido vetores, a álgebra normal ela serve. Agora, quando eu somo ou subtraio, eu tenho que utilizar aquelas regras. Lembra lá de geometria plana? Professor, mas quantas disciplinas que a gente vai estudar só para resolver um circuito? Você tem que mexer na matemática toda, viu? Agora que aquelas provas de geometria plana que você fez é que vai. Geralmente a gente estuda, pelo menos quando eu estudei, primeira vez que eu vi na vida falar de vetor foi no primeiro ano do segundo grau. Eu lembro que a gente estudou mecânica, né? E aí o professor lá no finalzinho, ele falou sobre cálculo vetorial e ele contou exatamente essa história aqui. Quando eu somo vetores, o problema aqui, ó, se eu tiver ele no mesmo espaço aqui, ó, você concorda que eles vão sair tudo do mesmo lugar aqui, ó, da origem, né? Então eu tenho o vetor A aqui, que é esse preto, e tenho o vetor B, que é esse vermelho aqui, ó. Para eu somar eles, eu não posso algebricamente somar o valor dos módulos dele. A soma vetorial, eu tenho que, geralmente, ó, o pessoal pega os dois aqui, ó. Você tem que deixar ele nessa mesma posição aqui, ó. Lembra que eu falei que o vetor ele tem duas informações, ele tem o módulo e tem o ângulo dele, ó. Esse aqui é o ângulo alfa e esse aqui é o ângulo beta, que é mais aberto aqui, ó. Então, quando eu somar esses dois vetores aqui, ó, o alfa com beta, eu tenho que pegar o vetor aqui, ó. Aí geralmente eu coloco um na ponta do outro aqui, ó. Só que ele tem que estar exatamente com essa angulação aqui, ó. E o único jeito de eu fazer isso é eu sair da representação polar e ir para a representação retangular. Ah, entendi. Captei a vossa mensagem, o digníssimo guru. Não, entendi tudo, professor. Então quer dizer que quando eu multiplico ou divido vetores, a álgebra normal, né, é multiplicar, né? Multiplico vezes tanto, duas vezes, três vezes, divido por dois, né? Eu uso álgebra normal. Agora, quando é soma ou subtração de vetores, é uma subtração, né? Uma soma vetorial. Eu tenho que, eu tenho que voltar na representação retangular, ó. Aí quando eu volto na representação retangular, por isso que vocês estão vendo aqui que a corrente, né? A corrente aqui, ó, eu tive que voltar a parte real e a parte imaginária dela, ó. Aí para eu somar, eu tenho que somar a parte real da corrente um com a corrente 2 e a imaginária da um com a da 2. E, na verdade, o da um é positivo, o da 2 é negativo, então quer dizer que vai ser uma subtração. Aí eu vou ter a corrente, porque não parece loucura? Ó, o resultado aqui, ó. Quando eu faço o cálculo da corrente aqui, ó, é 127, eu tenho que pôr o ângulo, né, que é 0 graus o da fonte, dividido pela impedância. A impedância deu o quê? 42,68 ohms, ângulo de 62 graus, ó.
A divisão é o 127 dividido por 42,68. Até aí, nenhuma novidade. Agora, com ângulos, quando é divisão, eu pego o ângulo do numerador e subtraio do ângulo do denominador aqui, ó. 0 menos 62 vai dar um ângulo resultante da corrente de menos 62 graus. Do mesmo jeito, a corrente do 2 aqui, ó, aí 0 menos 27,2, por isso que deu mais 27,2 graus, né? Então deu 7,53 amperes, ângulo de 27,2 graus aqui. Agora, né, eu vou dar uma de Telecurso 2000 aqui. Lembra lá da lei de Kirchhoff? Se eu pegasse a corrente, aí 2, né, é 2,98, não, é 98 isso mesmo, do motor um mais 7,53. Esse trem não vai dar mais que 10, professor? Deu 10,51. Porque cargas d'água no multímetro vai aparecer 8,09. Por quê? Porque é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. Por isso que eu tenho que transformar na representação retangular aqui, ó. E é louco, né? Então, se fosse um circuito de tensão e corrente contínua, eu somaria, tá? Agora, quando é um circuito de tensão e corrente alternado, eu tenho que fazer a soma, só que algébrica. Imagina aquele exercício 7 que a gente resolveu antes das férias, né? Com aquele tanto de matriz e determinante, ainda eu tenho que fazer o cálculo vetorial. Por isso que a gente utiliza os programas lá de computador, né? O laboratório de matrizes, né? Na verdade, não é a gente, né? É o operador nacional do sistema. Ele faz esse cálculo automático aí, né? Com o sistema, né? O SCADA lá, o Supervisório de Aquisição de Dados, tá? Ele faz com o algoritmo que ele tem lá, né? Ele faz esse cálculo instantaneamente e confere com os instrumentos de medição, tá? Que se o instrumento de medição, por exemplo, ele tem que aparecer 8,09, né? Pelo cálculo, pela simulação lá do computador, e aparece 10,51, quer dizer que tem alguma coisa errada, tá? Aí daí ele vai, eu tenho um relé lá de alarme, né? Tem um que aí ele vai mostrar para o operador do sistema, né? Lá o dependendo do local, ou pode ser o operador regional, né? Ou então pode ser o operador nacional do sistema ali. Daí ele vai soar um alarme, né, falando que tem um problema, né, que sempre o sistema escada, né, aí ele tem duas vias, uma que ele faz a aquisição de dados, né, em loco ali, né, tem o TC e o TP que faz que afere o dado e tem o programa que fica comparando, né? Se tudo tiver igual o programa, quer dizer que o sistema está ok. Se tiver diferente, aí vai aparecer lá na tela um status de erro, né? Aí geralmente ele vai chamar alguém para fazer uma manutenção ou fazer uma supervisão, né? Professor, que loucura! Era para ser 10,51, aí 8,09. Daí eu tenho, antes da gente finalizar aqui, eu fiz essa simulação aqui desse mesmo circuito, só para desencargo de consciência. É o mesmo circuito, ó. As reatâncias aqui, ó, indutância, tudo mesmo. Isso aqui é a corrente, esse XM3, ele vai ver a corrente de entrada no circuito, né? O XM1 é a corrente do motor 1 e o XM2 vai ser a corrente do motor 2 aqui, ó. E ele tem que dar 8,09, né? Não pode dar 10, tá?
Vou dar start na simulação aqui, ó. Até coloquei um osciloscópio para vocês verem a onda aqui. Tá vendo, ó? Ó, começou a estabilizar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí essa daqui que tinha dado 2 e alguma coisa, né? O do um, né? 2, aqui deu 2,9. Isso aqui, né, ele tá simulando, né, como se tivesse lá no em loco lá no em tempo real, né? A escada vai fazer esse monitoramento aqui, né? Aí ele olha a corrente do um, corrente do 2 aqui, ó. E se você fizer a soma algébrica, ó, deveria dar 10,51, né? Mas como é vetorial, né? Inclusive, se você tiver um circuito trifásico, um motor trifásico, aí geralmente quando é motor, né, trifásico, equipamento aí de 3 fases, geralmente as potências em cada bobina são iguais, tá? E daí a corrente de neutro, na verdade, não é que não tem corrente de neutro, né? Se você for lá com o multímetro, você vai ver que tem zero. Na verdade, tem corrente. Só que a corrente da fase um, elas ficam opostas. Quando está equilibrado, uma fica 120 graus da outra aqui, ó. E a terceira aqui, ó, também fica em 120 graus. É como se eu tivesse 3 pessoas puxando o mesmo ponto aqui com a mesma força, né? Então ele fica parado. A resultante é zero, né? E aí a resultante da corrente de neutro vai dar igual a zero. Aí você pensa, não tem corrente no neutro? Não, é melhor você nem tocar a mão lá, não, tá? Tem corrente no neutro, só que como a corrente é um elemento em circuito de tensão e corrente alternada, é um elemento vetorial, e como ele é trifásico, né? Tem a mesma potência, cada, cada fase tem a mesma potência, então, consequentemente, eles vão ter o mesmo nível de tensão, né? Que é a tensão de linha, e a mesma corrente, tá? Aí as 3 correntes vão se anular, e aí o resultante lá no mostrador vai dar zero, mas na verdade tem corrente ali. A questão é que elas estão se anulando geometricamente, não é nem algebricamente, né? Algebricamente teria que ser um par, né? Uma corrente menos a outra para dar zero. Agora, geometricamente, né? Eu posso ter em pares, eu posso ter em trio, em quadra e por aí vai, tá? Em vetores ali, né? Eu posso dividir ali no eixo ali da representação polar ali, né? E eu posso ter tantas quanto eu quiser aí. Se todas estiverem para direções opostas, né? E com o mesmo valor, sempre elas vão se anular. Então, dica, tá? Se falar, não, ó, trifásica aqui, ó, o multímetro tá dizendo que não tem corrente, viu? Não mete a mão, não. Porque senão você vai ter um sentimento ali, você vai tomar um choque. Então é isso, pessoal. Eu dei uma estendida mais hoje, porque assim, essa aula, ela não é importante, ela é extremamente importante para vocês, porque é um divisor de águas ali, né? Até então a gente só fazia somas e subtrações algébricas ali, né? Até que a geométrica é igual à algébrica, né? A multiplicação e a divisão. Porém, a soma e a subtração, né? A algébrica, elas diferem da geométrica, porque é no espaço, né? Ela está ali no espaço e ela tem um ângulo de referência, né? Ou seja, ela está para uma direção, né? Ela está para uma componente, né? Que o pessoal lá da física chama. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula aí com o último exercício. Aí o último é mais lá, ele tem a ver com tensão alternada, tá? Mas eu vou voltar lá no assunto, que eu vou falar sobre o conceito aí de energia magnetizante, né? E o conceito de correção de fator de potência, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, galera.